Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Salmo 19, verso 3. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar. Há uma grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei longe de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O que o salmista ele diz aí, querido? Que não obstante a grandeza do nosso Deus, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele é, como Ele nos trata com carinho, né? Não obstante isso, Ele apaga as minhas transgressões, Ele faz neutro tudo aquilo que eu fiz de errado, porque Ele me ama, não porque eu mereça. A redenção do Senhor, ela já estava preparada antes da fundação do mundo. E, embora às vezes a gente se indigne com as coisas, mas o nosso Deus, que é perfeito, que fez todas as coisas, que nos conhece lá no fundo, sabe as nossas motivações. No entanto, Ele continua nos amando, nos perdoando dia após dia. Porque as suas misericórdias não têm fim, elas permanecem para sempre. No fim, o que o salmista ele fala? Senhor, que as palavras da minha boca e aquilo que eu penso, aquilo que eu medito, aquilo que eu anseio, sejam sempre agradáveis a Ti. Quer dizer, é o mínimo que para fazer. Porque nada, querido, nada, absolutamente nada que eu faça vai me justificar, vai me tornar aceitável na presença dEle. Mas porque a misericórdia dEle dura para sempre, é que a gente pode estar aqui celebrando e sermos eternamente gratos. Porque a aliança do Senhor conosco, ela é eterna, infinita, inquebrável. Seja essa aliança, amados, nós uns com os outros também, tão inquebrável quanto, tão eterna quanto, tão infinita quanto. E quando a gente errar com alguém, fizer alguma coisa que magoe alguém, a gente não se esqueça da misericórdia de Deus, porque ela nos redime todos os dias. Ele é quem nos salva da morte e nos coroa de graça e misericórdia. Amém? É esse Deus que nós vamos glorificar agora. Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, te entronizamos, te adoramos. Declaramos que o Senhor é Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Grande é o nosso Deus. Estamos aqui para cantar glórias, que sejam glórias para sempre ao Teu nome, Senhor. Que toda a criação se dobre, se curve diante de Ti, Senhor, diante da Tua grandeza, Senhor, diante da Tua bondade infinita, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada um, pelos que já estão aqui, pelos que ainda hão de chegar. Que a gente consiga realmente traduzir pelo menos um pouquinho daquilo que sentimos
pela grandeza da misericórdia do Senhor para conosco. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo gênio se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo gênio se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo gênio se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Bendizei ao Senhor todo o meu ser,
Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorar, como nunca cantar, ó meu ser, seu santo nome exaltar. O sol se chegou, é hora de louvar outra vez por tudo que já passou, tudo que há de vir. Quero cantar até o entardecer. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, santo nome adorar, como nunca cantar, ó meu ser, seu santo nome exaltar. És rico em amor e tardio em ira, teu nome é grande, o Senhor é bom. Graça permaneço sempre a cantar. 10.000 razões pra te adorar. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorar, como nunca cantar, ó meu ser, seu santo nome exaltar. Então minha Força findar, se aproximar o fim, minha hora chegar. Continuarei cantando teus louvores para sempre, por 10.000 anos e por muito mais. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorar, como nunca cantar, ó meu ser, seu santo nome exaltar. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorar, como nunca cantar, ó meu ser, seu santo nome exaltar, teu santo nome exaltar, teu santo nome exaltar. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam,
bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, te adora. Seu reino é sempre eterno, em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
Obrigado, Senhor. Nos prostramos diante de Ti, Senhor. Te adoramos, Senhor. O Senhor Jesus que venceu, aleluia. Não há barreira suficiente, não há nada que possa derrotar o Senhor, aleluia. O Senhor venceu a morte, venceu o inferno. E as portas desse inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Obrigado, Senhor, por essa confiança que temos em Ti, Senhor, por essa promessa, Senhor. Porque o Senhor vive, podemos crer também na vida eterna, Senhor. Porque o Senhor vive entre nós. Obrigado, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos, aleluia. Senhor, te rendemos o nosso coração. Tu és digno de toda glória, Senhor Jesus. Tu és digno, ó Pai, ó Espírito Santo. Nós rendemos nosso coração em adoração. Te adoramos porque o Senhor é Deus conosco aqui. O Senhor é Deus conosco onde quer que estejamos. E o nosso coração transborda de gratidão, Senhor Jesus. Nesse dia, Senhor, em que nós nos lembramos de Ti juntos aqui, Senhor. Celebrando, Senhor, a Tua entrega. Celebrando o sangue derramado na cruz. O Teu corpo, Senhor, que foi ferido por nós. Ah, Senhor Jesus, nós queremos Te glorificar todos os dias da nossa vida. Recebe, Senhor, a gratidão. Recebe a adoração, Senhor, de corações que glorificam a Ti porque sabem o quanto foram perdoados, o quanto foram remidos de uma morte eterna. Ah, Senhor, nós queremos transbordar em gratidão todos os dias da nossa vida. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, através de nós. Que toda a terra, Senhor, receba a glória do Senhor através da Tua igreja, Senhor. Resplandece, Senhor, através de nós. Brilha através de nós. Tu és glorioso, Senhor Jesus. Tu és digno de todo louvor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, que venha o Teu reino, que venha a Tua justiça, Senhor, que venha, Senhor, o Teu governo sobre a terra. Nós Te aguardamos, nós Te esperamos, nós ansiamos por Ti, Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia.
Amém, queridos, podemos assentar. E vai dar os avisos agora. Dia 15 agora, nós temos o culto, às 19h30, próximo sábado. E no dia 16, que é o domingo, às 9 horas, o culto infantil. E também temos a chácara agora, dia 6/11, acho que vão dar algum detalhe aí, né? Quem que vai dar o detalhe sobre a chácara? Ainda não. Tá. Então, oportunamente vai ser dado mais detalhe, horário, tudo, o que fazer, o que levar, que hora se encontrar, ou se já vai direto. Tá. Vamos orar pelo Celcinho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela vida do Celcinho, agora que ele vai compartilhar a palavra, queremos clamar a Ti, Senhor, que o Senhor coloque a Tua sabedoria, coloque aquilo que está no Teu coração sobre o coração dele, para que ele seja um canal de bênção nessa manhã. É o que nós clamamos e confiamos, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Acho melhor pegar outra. Amém. Graça e paz, irmãos. Antes, então, de entrar na palavra, a gente vai ter nosso tempo da oferta, como a gente tem retomado, né? É um tempo da gente ofertar ao Senhor, reconhecer quem Ele é e entregar as suas ofertas para que a gente use, né, na obra, abençoando outras vidas e que você faça isso com alegria. Amém, irmãos? Então, esse fica à vontade, é seu critério, né? Mas que possamos fazer com alegria, entendendo quem Deus é nas nossas vidas. Se você começar, podia dar uma palavra. É que eu já estava cantando e Deus falou alguma coisa no meu coração. Eu queria compartilhar. Pego lá o microfone. Isso, aí a gente ora pela oferta. Claro. Acho que tá, né? Bom dia, irmãos. Paz do Senhor, graça. Só queria compartilhar bem rapidinho alguma coisa que Deus tocou meu coração agora no tempo do louvor. E nós estávamos cantando glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. E veio ao meu coração aquele texto que nos diz assim, que Jesus falou: eu vou para o Pai e Ele vai enviar o Espírito Santo para estar com vocês. Então, Deus falou assim no meu coração: nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está na nossa vida. Então, temos muitas lutas assim. Vamos falar primeiro espiritualmente, muita resistência, muita coisa, mas você não está só. E lutas que são lutas da nossa vida, nós não estamos sós. Então, a igreja é fortalecida porque o Espírito Santo está em nós. E nós podemos atentar para isso, não esquecer, na verdade, não esquecer disso. Deus tocou meu coração sobre isso. Amém? Queria deixar para você, lembra no seu coração, vá lá, leia na Bíblia, medite que o Espírito Santo está na sua vida. Amém? Eu vou orar pelas ofertas. Celcinho pediu para mim orar. Amém? Senhor, agradecemos a Ti.
imensamente, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, pela vida de cada um de nós, pela vida da Tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Senhor, que o Senhor fortaleça a vida dos meus irmãos aqui, onde quer que eles forem, Senhor, onde estiverem, o que fizerem, Senhor, sejam fortalecidos pelo Senhor, porque nós somos, Senhor, o Teu povo, e povo que o Senhor cuida, que o Senhor guarda, que o Senhor sustenta com a Tua força. Muito obrigado, Senhor, por isso. Agradecemos o Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Ele está em nós, Senhor, e o Senhor nos guarda e nos ajuda, e Ele nos fala e nos dirige. Por isso somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas ofertas do Teu povo nesta manhã, porque o Senhor tem abençoado as vidas, nossas vidas, e nós queremos abençoar essas ofertas. Que, Pai, na vida de cada filho Teu, nada falte, Senhor. Como o Senhor nos diz, nada nos falta, Senhor. Somos Teus filhos. Abençoamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, vamos lá, irmãos. Sempre antes de eu pensar, né, numa palavra, num tema, eu gosto de entender o porquê, né? Há um tempo atrás, 2 meses atrás, estava trazendo uma palavra para os irmãos, Nomes de Verdade, sobre Josué, sobre a liderança dele, né, do povo na chegada à Terra Prometida. Aí, pensando e lendo sobre Josué, eu percebi o quanto ele foi discípulo antes, né, de chegar nesse momento de liderar e de entender, né, o seu chamado ali. Então, por conta disso, hoje eu queria trazer para a igreja, a respeito de discípulo, não é um tema tão novo, né? Graças a Deus que a gente já tem falado sobre isso há bastante tempo, mas queria destacar algumas coisas aqui que Deus colocou no meu coração para fortalecer esse entendimento e nos ajudar nessa caminhada de fé. Amém, irmãos? Então, eu queria citar alguns exemplos de pessoas que foram discípulos na Bíblia, e depois a gente vai desenvolvendo, né? Então, Josué é o primeiro que eu destaquei, que foi discípulo de Moisés. Então, a Bíblia fala o quanto ele ficava próximo de Moisés, né? Permanecendo o tempo todo perto dele, aprendendo dele e experimentando, né, junto com ele as providências de Deus, né? Ruth também era nora de Noemi, que reconheceu Deus de sua sogra e como seu Deus, e foi humilde, aceitando as instruções com ela, né? Eliseu também foi um discípulo de Elias, que recebeu uma porção dobrada em relação ao seu mestre. Os 12 discípulos de Jesus, que esse é o maior exemplo para nós, né, de discipulado para a igreja. Paulo e Barnabé, Timóteo e Paulo. Então, hoje, a gente vive uma época onde as pessoas não reconhecem assim a necessidade de andar junto com outras, né? Então, a gente vê hoje facilmente pessoas desgarradas, né, do todo, né? Por entender que ela é autossuficiente, por ter uma convicção errada de que aquilo que ela tem ouvido é suficiente para a sua vida, né? E às vezes isso também traz para dentro da igreja, para a vida cristã também, esse conceito. A gente falou, né? Não sei quem comentou que antes a gente tinha que ir na biblioteca para ler livro, para fazer pesquisas, né? E hoje a gente vê as informações muito fáceis, de muito fácil acesso, mas bem rasas, né? Hoje a gente tem a gente sabe um pouco sobre tudo, mas nada profundo, né? Assim, sobre algumas coisas, né? Então, isso também é uma dificuldade da nossa geração, da nossa era, do momento atual. E também isso acaba, de certa forma, afastando as pessoas das outras, né? Deixando de valorizar o convívio e o relacionamento, né? Então, Josué tinha relacionamento, né, com Moisés, né? E como é importante a gente reconhecer pessoas na nossa vida para a gente desenvolver a nossa fé, né? Então, essa é uma luta que a gente vai ter que entender que existe e começar a se posicionar diante dela, né? Então, às vezes, na igreja, a gente vai ver pessoas com muito conceitos, muito conhecimento, mas pouca sabedoria, que é pouca prática daquilo que ela tem aprendido e ouvido, né? Por conta da informação mesmo. Então, hoje a gente liga lá, a gente ouve uma pregação, a gente ouve uma palavra, não que não é importante você também buscar conhecimento fora, mas o quanto a gente tem aplicado, né, daquilo que a gente tem ouvido. Então, esse é o desafio para nós, né? Então, a gente vai caminhando, primeiro entender o significado de discípulo,
No dicionário, discípulo é assim, quem estuda. É o aluno, né? Um aprendiz. É um aluno receptivo a ensinamentos. Aí, discipulado é o aprendizado, é o estado de quem é discípulo. Então, eu queria trazer hoje essas duas questões, de ser e fazer discípulo, que é algo que a gente precisa compreender melhor, a gente, incluindo eu também, tá bem, irmãos? Para que nós possamos trazer, de fato, esse conhecimento e começar a ter práticas que, de fato, demonstram aquilo que a gente tem aprendido. Então, o primeiro texto-chave, que também é bem conhecido, né? Em Mateus 28, 19. Vamos abrir. Mateus 28, versículo 19. Que vai dizer assim, né? Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é aquele versículo-chave para a nossa vida, né? Cristã, né? E muitas vezes, não sei vocês, né? A gente às vezes tinha o entendimento de que fazer discípulo é só para aquele que vai longe, né? Vai para uma nação não reconhecida ainda o Evangelho ou algum lugar distante, né? Mas graças a Deus a gente tem entendido que o fazer é na nossa vida, né? Na nossa vida comum, né? Vamos dizer assim, né? Aquilo que nós fazemos hoje, tudo que fazemos é momento de você fazer discípulo. Então, muitas vezes a gente tinha esse entendimento errado, que fazer é só quando você vai para um lugar longe, né? Então, em resumo, o discípulo é um estudante, né? Um discípulo é alguém que se disciplina nos ensinamentos e na prática de outro. A palavra discípulo é como disciplina, ela vem da palavra latina discípulos, que significa aluno ou aprendiz. Então, consequentemente, aprender é disciplinar-se. Então, todos sabem, né? Atleta de alta performance, ele tem que ter uma disciplina para alcançar o resultado, né? Então, não tem como ele levar uma vida de qualquer jeito que, hora do jogo, o atleta de futebol ou atletismo, ele vai precisar ser disciplinado para que ele consiga alcançar, né? Aquele resultado esperado no momento da prova ou do jogo, né? Exemplo do jogador de futebol. Assim foi e ainda é os discípulos de Cristo, né? Um discípulo, ele segue Jesus. Então, a gente precisa entender quem Jesus, né, é nas nossas vidas e como eu tenho caminhado, como que eu tenho levado a minha vida. Será que eu tenho sido disciplinado, né, ao ponto de aceitar ser discipulado, de aceitar ser corrigido? Ou, de certa forma, eu estou vivendo isolado, distante e achando dentro dos meus próprios conceitos, né, sem muitos conflitos, porque quando você vive em si mesmo, você não tem conflito, né? Você cria uma realidade para você exclusiva, né? Então, vamos caminhando, né? Em Marcos 1, 17, também vai dizer assim, Marcos 1, 17. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Então, esse é o primeiro chamado, né? Marcos 1, 17. E depois, em João 8, 31, 32, vai dizer assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, a gente precisa entender aqui que vai ter um momento de conversão, e também tem um momento de você permanecer firme, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa entender melhor, né? Porque, às vezes, a gente tem aquele momento inicial, mas o quanto eu tenho crescido e amadurecido no entendimento da palavra, né? E quanto a gente tem trazido essas verdades para a nossa vida diária, né? E isso, o tio Marcos falou semana passada sobre a carreira da fé, né? Isso é algo que a gente precisa insistir ao longo da nossa vida cristã, né? Ter, de fato, o entendimento que a nossa vida ela é um processo, né? Ela é um caminho, né? E a gente precisa, nessa caminhada, entender as verdades e praticá-las, né, na nossa vida. Então, o verbo, tem algumas Bíblias que falam ide, né? Aqui a gente falou vão. No grego é indo. Então, quer dizer assim, no caminho façam discípulos, né? Então, a gente na nossa vida, desde os pequenos, né, na nossa vida
desde que, graças a Deus, a gente reconhece Jesus até o final da nossa vida, ou até que Jesus volte, né? Então, às vezes, a gente ouve dizer, não, agora não é o momento. Então, assim, Deus quer a sua vida integral, né? Então, a gente fala dessa questão, né? Ele quer você por inteiro. Então, não existe uma fase melhor para você ser discípulo ou fazer discípulo. Existe a sua resposta com relação ao seu entendimento de quem Deus é na sua vida. Então, o quanto mais você tem entendido, o quanto mais você vai responder a esse entendimento. Amém, irmãos? Então, é no caminho, é no caminhar. Então, seja criança, seja adolescente, por mais que a gente tenha visto, eles já estão ficando maiores, tem algumas crises que já vai surgindo, né? Mas é tempo, mesmo nessas fases, de ser discípulo e de fazer discípulo. Amém, irmãos? Então, a gente precisa ter esse conhecimento para que, de fato, a gente consiga praticar. E também, assim, algo que esse ID não é exclusivo para um grupo, ou só para o... Igual a gente já conheceu também, né? A Betânia, pessoas que são missionárias. Então, não é exclusivo para alguns, não, é para todos. É para todos que reconhecem Jesus, esse ID. É para a gente reconhecer isso, porque às vezes é fácil, né? A gente incluir só algumas pessoas. Não, é só para aqueles esse ID. Não, é para nós, incluindo eu também. Amém, irmãos? Então, enquanto você vive a sua vida, faça discípulos. Portanto, é no caminho, né? Precisamos entender que, primeiramente, a gente precisa ser para fazer. Amém, irmãos? Então, não dá para a gente falar de algo que a gente não é, né? Então, sobre o discipulado, Josué foi discipulado por Moisés. Então, por isso que eu achei interessante esse exemplo, né? Então, ele esteve ao lado de Moisés por 40 anos, né? Para que, de fato, ele depois liderasse o povo para a chegada à Terra Prometida. Então, quão importante foi ele aceitar, né, os ensinamentos ali com o seu discipulador. Então, quão importante a gente também andar com pessoas que estão mais à frente na vida cristã, para que, de fato, a gente consiga nos apoiar e nos desenvolver também. Porque a gente não é uma ilha, né? A gente precisa de pessoas. E a gente precisa de pessoas também que passaram já situações, que já viveram, né, experiências, né? Então, hoje a gente consegue perceber melhor isso. Quando a gente passa por algumas situações, a gente fala assim, agora eu tenho condição, quando você experimenta de fato, de compartilhar de algo que você viveu e que você experimentou de Deus, né? Então, normalmente, às vezes, nas pessoas mais à frente da nossa vida, são pessoas mais experientes na fé, com possibilidade de te ensinar também, mas você precisa ter um coração ensinado. Você precisa reconhecer essas pessoas e andar com elas, amém? Então, Josué reconheceu e foi sucessor de Moisés, né? Então, ele viveu e experimentou muitas coisas ao longo da caminhada, né? Então, sobre o discipulado, né? O que seria o discipulado? É o processo de auxiliar alguém a se tornar discípulo de Jesus. Isto é, ajudar uma pessoa a se parecer cada dia mais com Cristo. Ajudar nessa caminhada a seguir Ele juntos. Então, é o nosso trabalho levar essa pessoa até o Cordeiro. Aqui também vale ressaltar, sim, a gente precisa ajudar as pessoas a reconhecer Cristo e a perseguir, né, Cristo nas suas vidas. Mas também não dá para excluir a nossa vida como referência também. Porque muitas vezes é mais fácil a gente, não, olha para Jesus. Ok, ele é o exemplo perfeito mesmo, não tem alguém para compará-lo, né? Mas você também, a gente, precisa assumir o nosso papel e, de fato, ser uma referência no nosso meio. Porque senão a gente facilmente pode nos esquivar, né, dessa referência. Não, olha só para Jesus. Não, amém, a gente precisa ensinar que, de fato, ele é o exemplo perfeito. Mas a gente precisa também ter uma vida que seja referência para aquelas que estão ao nosso redor. Amém, irmãos? Então, com relação ao discipulado, a gente vou citar alguns itens, né? Com relação a esse ID, né? Então, é uma ordem, né? Jesus diz, façam discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, vão é no caminho. Amém, irmãos? Então, é para nós. É para a nossa vida diária, né? Então, seja na segunda-feira, seja na sexta-feira, qualquer dia da semana, é tempo de você ser discípulo e fazer discípulo. Então, o discipulado precisa de relacionamento. O discipular é algo relacional. Então, eu preciso se envolver com pessoas.
eu preciso andar com pessoas. Então isso precisa de comunhão, né? Precisa de andar junto, de dividir problemas junto, de dividir alegria junto, de dividir situações pesadas juntas, né? Então, tudo isso ele faz parte dessa caminhada, dessa carreira. Então, isso a gente precisa entender e tomar posse, amém, irmãos, dessas verdades. Então, note que Jesus durou durante 3 anos, né? Fazia tudo isso com seus discípulos, né? Andava junto, com transparência, ele era verdadeiro, ele era quem ele era todo esse tempo, né? Então ele era inteiro, né? Nessa obra, né? Então, como a gente precisa ser inteiro nas coisas com Deus, como a gente precisa ser inteiro naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, seja num campo missionário, seja no seu trabalho, eu ali no meu trabalho, a gente nas nossas questões, né? Diárias, mas que a gente possa entender isso e tomar isso como verdade. Em João 15:15 vai também dizer, João 15:15. As coisas que eu tomo. Então, em João 15:15, fala assim, né? Já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho vós chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, o quão é importante, né, a gente ser verdadeiro e ser prático, né, ser o que a gente fala, sabe, irmãos? Então, a gente precisa, de fato, falar e praticar. Amém, irmãos? Então, esse discipular, né, esse relacionamento, ele vai trazer isso para as nossas vidas. A gente vai conseguir falar e atuar também, né? Então, o discipular é gastar a vida junto. Eu gostei muito disso, gastar a vida junto. Então, a gente precisa, às vezes a gente fala assim, puxa, muitos afazeres, né? Hoje a gente tem mesmo muitos afazeres. Mas às vezes a gente fala assim, graças a Deus, né, que a gente tem esses afazeres e a gente tem convicções daquilo que estamos fazendo, né? Porque imagina se a gente tivesse solto, livre, né, sem esse conhecimento, né? Talvez você teria uma falsa ideia de que, mas graças a Deus que a gente tem entendido que viver em comunhão, em congregação, em se relacionar, é algo que vai trazer para a nossa vida eterna, sabe? Não tem a ver com, assim, vai nos ajudar também as nossas lutas diárias, mas vai nos remeter a essa vida que vai passar da nossa vida aqui da terra. Amém, irmãos? Então, a gente tem que entender que a gente precisa gastar nossa vida. Outro ponto que fala também sobre o batismo, né? A gente vai ter a oportunidade agora da chácara, a gente não estruturou ainda toda a programação, mas vai ter batismo. Então, essa é algo que nos alegra, né? Alguém vai ser batizado e ela vai renunciar publicamente o quanto ela reconhece Jesus. Então, quanto isso é importante para a igreja, quanto isso a gente precisa no discipulado ensinar, né? Que existe essa ordenância, né? De você fazer algo público, para que de fato, e também é algo que precisa ser ensinado, que não é só aquela decisão, mas é um começo de uma vida cristã, que depois ela vai ter que decidir diariamente morrer, né? Morrer sua vontade, morrer suas questões carnais, né? Para que de fato ela consiga cada dia mais se parecer com Cristo. Então, no discipulado a gente vai ter essa oportunidade de ensinar sobre o batismo, de ensinar a morrer. Morrer é algo assim, naquele momento vai ser uma decisão, mas depois vai ter que ter uma continuidade, né? A gente vai precisar estar junto, se relacionando, para de fato a gente conseguir ensinar que essa morte com relação às nossas questões, ela não vai ser de uma hora para outra, não vai ser de um dia para o outro, ela vai ser diária. Então a gente precisa entender isso e fortalecer uns aos outros com isso. Amém, irmãos? E com relação a obedecer também. No discipulado você vai ensinar o quanto é importante guardar e obedecer todas as coisas que a gente tem aprendido, né? O tio fala muito, né? Se apegar às verdades, né? É muito profundo isso, porque a palavra de Deus, quanto mais você se desenvolve, quanto mais você se debruça nela, quanto mais você amadurece, Deus vai te revelando mais. Às vezes é o mesmo texto, mas
dele você extrai novidade dele para a sua vida. Às vezes novidade que parecia até ser simples. Às vezes você fala, nossa, mas como eu não tinha entendido isso? Mas é porque você tem caminhado nisso, né? Nessa fé, e Deus vai se revelando. Então é um passo de cada vez. Então a gente, nesse discipulado, a gente vai conseguir desenvolver isso juntos, uns com os outros, né? Aguardar, a obedecer e a praticar. Amém, irmãos? A obediência tem muito disso, porque às vezes a gente tem o conhecimento, mas a gente tem pouca obediência, pouca sabedoria, né? Pouca prática, né? Então o discipulado é ensinar a obedecer os mandamentos. Então, nós não fomos chamados para informar a pessoa que estamos discipulando, né? Nós fomos chamados para formar elas, né? Então, não precisa ter, não é igual na faculdade, você faz uma matrícula, tudo, né? Então, o discipulado, às vezes, pode até ter esse momento que você vai ter que se posicionar dessa forma para a pessoa, mas é o andar junto, é o se preocupar, é o ser suporte para o seu irmão. Então, isso tudo vai fazer dele perceber o quanto você se importa com ele, como você está com ele, né? Então, não precisa ter um aviso prévio assim, não, olha, eu estou te discipulando. Não, a gente está nessa caminhada, a gente está se ajudando, né? Uns com os outros, né? Se apoiando. Então, a gente precisa revisar as nossas vidas e as nossas ações, qual tem sido as nossas prioridades, sabe? Então, a gente falou aqui sobre ser discípulo e fazer discípulo. Então, a gente precisa entender o quão isso é algo que a gente precisa fazer diariamente. Não é algo assim... Não é só para um dia, ou só para uma semana, ou só para uma temporada, mas é algo que a gente precisa caminhar nessa verdade até que Ele venha, ou até que Deus nos leve, né? Então, é algo que a gente precisa, de fato, viver e experimentar isso de Deus. Amém, irmãos? Então, a gente precisa conversar mais sobre isso. E ter um coração ensinável, ao ponto de eu reconhecer naquele mais velho, naquele que está mais à frente na carreira da fé, que eu preciso aprender, que eu preciso aceitar ser corrigido, para que de fato eu consiga desenvolver, porque às vezes a gente vive uma era autossuficiente, né? Eu já tô pronto, já sei tudo, e não é verdade, sabe, irmão? A gente precisa uns dos outros, e a gente precisa se humilhar muitas vezes, né? Ser humilde também, para poder reconhecer. Eu vou trazer um capítulo de um livro que o Roberto me emprestou, o livro é O Discípulo, não sei quantos já leram, né? Do autor Juan Carlos Ortiz. Eu achei interessante uma parte lá do livro, o livro é muito bom. Então, é do autor Juan Carlos Ortiz. Aí um capítulo lá ele fala membros ou discípulos. Aí, abre aspas, eu vou citar o que ele colocou lá no livro, né? Em 1 Pedro, ele começa com um texto, né? 1 Pedro 2... versículo 5. Então, 1 Pedro 2, versículo 5. Vai dizer assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aí ele faz uma pergunta: o que era um discípulo, né? Não era o que chamamos membros de igreja? Um discípulo é uma pessoa que aprende a viver do mesmo modo que seu mestre, e depois ele próprio comunica a outros a vida que tem. Então, eu faço, eu sou, sabe, irmãos? A gente aprende e a gente ensina, então é um processo, né? E aí depois ele fala: portanto, o discipulado não consiste em uma transmissão de conhecimento ou de informações, é uma transmissão de vida. Então, é algo que você vive e você transmite. Então, não é só, claro, vai ter verdades junto, vai ter palavra, né? Vai ter, não tem como você também se desconectar das coisas de Deus, né? Da palavra. Mas é vivendo, é gastando essa vida. Então, a gente precisa tomar essa verdade para nós, sabe? Então, o autor diz isso, né? E aí ele fecha com João 6,63. João 6,63. Que vai falar assim. Acho que não está pronto. João 6,63. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, a palavra de Deus é rica, né, para as nossas vidas, né? E elas renovam mesmo, né, na medida que você vai desenvolvendo a sua fé. Então, o desafio que eu queria deixar para mim, para nós hoje, né, que a gente gaste a nossa vida fazendo o discípulo de Jesus. Amém, irmãos? Que a gente tenha essa consciência e essa prática também, e essa decisão
de realmente fazer isso na nossa vida comum, porque Deus espera isso de nós. Então é tempo da gente atender a esse chamado, que a gente faça discípulos iguais a Cristo, mas também que a gente não se esquiva da nossa responsabilidade de ser referência, tá bem? Então Cristo é o nosso maior referencial, mas a gente também precisa e pode ser um exemplo para aqueles que estão ao redor, né? E aí que a gente seja facilitadores desse reino de Deus. Amém, irmãos? Que a gente possa ser esse canal de bênção, esse canal de auxílio, de suporte, de amor, de estar junto no momento legal, no momento difícil, no momento mais tenso, né? Que às vezes, infelizmente, a gente tem que passar, né? Que a vida é assim. Mas que a gente possa entender essas questões e a gente possa praticar. Então, eu queria deixar aqui esse desafio, que a gente possa formar discípulo, que a gente possa se envolver com pessoas, que a gente possa se relacionar, que a gente possa se importar em estar junto, em conviver, em gastar tempo da nossa vida com questões que estão além das nossas questões aqui, que vai ser finita, sabe? Então, isso é um gastar, mas que vai ter uma recompensa eterna. Amém, irmãos? E que a gente possa abrir mão do eu para o nós. Que eu possa sair da minha vida e dividir com os outros, com os próximos. Seja na igreja, seja na nossa vida diária. Amém, irmãos? Eu sei que não é fácil, sabe? Mas a gente precisa persistir e insistir a andar nesse caminho. Então, esse é o desafio. Não sei se eu falei muito rápido, às vezes eu não tenho muito, assim, habilidade, mas espero que eu consiga ter transmitido algo que Deus colocou no meu coração. Quando eu vi o fechamento da vida de Josué ali na chegada, aí eu quis voltar um pouco e me chamou a atenção quanto ele precisou, quanto ele foi discípulo para depois ele ser o líder que ele foi, né, na chegada na Terra Prometida. Então a gente precisa também entender que os processos são fundamentais para que naquele momento mais difícil ou naquele desafio mais importante você esteja apto e que você responda, né, facilmente, sem se perder. Então, essa é a palavra, essa é a mensagem. Amém, irmãos? Que a gente possa gastar nossa vida a fazer discípulos de Jesus. Amém? Vou fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor traz novidade sempre, Senhor, quando lemos e quando deleitamos, Senhor, sobre a sua palavra, Pai. Que possamos, Senhor Deus, trazer essa mensagem para as nossas vidas, Pai. Que realmente, Senhor, o Senhor encoraja-nos a sermos discípulos e a fazer discípulos, Senhor. Que possamos realmente atender a esse chamado, Pai. É um chamado já colocado há tanto tempo para a sua igreja, mas que o Senhor possa renovar esse chamado aqui, Senhor, nas nossas vidas hoje, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a responder. Capacita-nos, Senhor, nesse chamado, Senhor. Que possamos realmente perceber aqueles que estão mais à frente, que possamos ter um coração ensinado a aprender, a ser corrigidos, Senhor. Que sejamos humildes, Senhor, para ser repreendidos e corrigidos e que possamos realmente fazer, Pai, a sua obra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda a sua igreja, Senhor, nesse propósito. Guarda cada um dos meus irmãos, Pai, com sabedoria, que possamos realmente trazer prática, Senhor, daquilo que temos aprendido na nossa vida comum, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom. Bem entendido. É isso mesmo, Celso. Amém. É isso que Deus tem falado conosco. É isso que a gente tem afirmado ao longo do tempo, principalmente nesses últimos
que nós queremos ser participantes, amém? Da vida da igreja, não é? Todos nós somos chamados para fazer a nossa parte, amém? Então você tem uma parte, cada um de nós temos uma parte, conforme Deus vai distribuindo da sua graça sobre nós, vamos crescendo, né? A igreja vai crescendo e vivendo para o Senhor. Essa manhã eu estava pensando sobre Cristo e me veio o sentimento de que Ele é a pessoa pelo qual nós morremos, amém? Nós não abrimos mão da nossa fé no Senhor. Ele é a causa da nossa vida, a razão da nossa vida. Como Paulo dizia, por esta causa me coloco de joelho. O Senhor é a razão de quem me faz viver. E por Ele eu devo ter o sentimento de que se preciso for morrer, morrerei. Amém? É isso que eu tenho que ter no coração, porque nesse sentido eu vou entregar toda a minha vida, o resto da minha vida, o resto no sentido, os anos que Deus me tem para morrer por essa causa. Amém? Assim fizeram os discípulos, né? Todos eles. Amém? Porque Ele morreu por nós. Ele não se poupou. Ele não falou, não vou morrer. Mas pela igreja, Ele derramou o seu sangue. Amém? Pela igreja, Ele foi à cruz. E nós somos esses discípulos dEle. Amém? Então, eu tenho um rumo, você tem um rumo, eu tenho um alvo, você tem um alvo. Nós não andamos procurando alguma coisa mais além dessa grandeza, não é? Por isso, nós olhamos para Ele, amém? É olhando para Ele que nós vamos suportar as perseguições, as dificuldades, tudo, as aflições, enfim, por causa desse nome, por causa dessa obra. Porque Deus, nós já aprendemos, Ele tinha um único filho e Ele enviou esse filho para ser missionário neste mundo de trevas. Amém? Então você é essa pessoa, você é discípulo de quem morreu, entregou sua vida pela igreja. Amém? Vamos tomar a ceia, vamos agradecer o Senhor, não é? A Ele a glória, a honra, o louvor, todo bem dizer. Senhor, nós queremos Te louvar, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu hoje. Ela não é palavra antiga, ela não é palavra velha, ela não é uma palavra ultrapassada, mas ela é uma palavra viva, Senhor, para os nossos corações, Senhor. Ela é a palavra vigente nos dias de hoje, Senhor. Ó Deus, de que a Tua igreja foi chamada, Senhor, para cumprir a obra do Senhor nesta terra, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor mandou fazermos, Senhor, e o Senhor nos deu sentido de vida, Senhor. Essa é a razão da nossa vida, Senhor, sermos os Teus discípulos, Senhor. Ó Deus, viver, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, viver pelo Evangelho, Senhor, da nossa salvação, Senhor. E nesta manhã, Senhor, nós Te damos graça, Senhor, nós Te bendizemos, Senhor, nós proclamamos, Senhor, que Tu vives, Senhor, que o Senhor reina para sempre.
sempre. Nós declaramos, Senhor, que nós não somos nada, Senhor, em nós mesmos, Senhor, mas nós temos a graça do Senhor, que foi, Senhor, declarada, Senhor, ali na cruz, Senhor, que é graça sobre graça, Senhor, e o Senhor nos deu do Espírito Santo, Senhor, e o Senhor derramou sobre nós o Teu Espírito Santo e o Teu amor, Senhor, para que nós não nos sentimos mais, Senhor, sozinhos, Senhor, desamparado nesta terra, Senhor, mas nós somos, Senhor, ó Deus, agraciado com a presença santa do Teu Espírito Santo, Senhor, que continua a falar conosco, Senhor, que continua a nos dar graça, Senhor, que continua a nos fortalecer, Senhor, para sermos estes discípulos, Senhor, que nós ouvimos hoje, nesta manhã, Senhor, e nós Te louvamos por isso, Senhor, porque o Senhor fez aliança na cruz, derramando o Seu sangue, Senhor, para que nós tivéssemos vida, Senhor, e pudéssemos, Senhor, andar na Tua presença, Senhor, nos achegar à Tua presença, Senhor, porque o Senhor nos dá o poder e a graça de viver, Senhor, no Santo dos Santos, Senhor, porque uma vez por todas, Senhor, o Senhor morreu para perdão dos nossos pecados, Senhor. Nesta manhã, Senhor, nós nos alegramos, Senhor, por esse tempo aqui, Senhor, de estarmos juntos de Ti, Senhor, porque cremos que o Senhor está aqui nesta manhã, Senhor, para cear conosco, Senhor. Por isso nós agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor fez na cruz, Senhor, e por este privilégio, Senhor, de podermos cear contigo nesta manhã, porque o Senhor é bom, porque as Tuas misericórdias duram para sempre. Abençoa este cálice, Senhor, abençoa este pão, Senhor, e nós Te damos graças por ele, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Celso, por favor. Celso vai distribuir aqui, vamos esperar ele terminar, e aí nós tomamos a ceia. Amém, irmãos?
Amém. Nós vamos ter o almoço agora, vamos preparar aqui, né? Amém? Então nós vamos... Então vamos preparar já logo depois, aqui acho que com as mesas, né? Tá bom? Pensei que você estava me chamando para preparar o almoço. Eu já estou tão acostumado já. Tá bom. É, não pode dar mau exemplo. E aí, queridos, tudo bem? Na graça? Discipulando, sendo discípulo? Amém. Eu estava pensando nesse momento, né, assim, da ceia, que o ser humano foi implicado num veredito. Certamente morrerás. Toda a história começa lá. Certamente morrerás. Por isso, a ceia é um momento de celebrar, fazer a memória dele, né? E o povo de Israel, todo ano tinha que celebrar a Páscoa, como nós também fazemos, né? E a Páscoa era exatamente para se lembrar, aliás, eles tinham até que ficar morando numa tenda, a festa dos tabernáculos, uma semana. Eles armavam uma tenda no terraço da casa ou ia para um acampamento, ficava uma semana morando em acampamento para se lembrar que por causa daquele veredito, tudo aquilo teve que passar. Lembrar que foram escravos no Egito, que foram comprados. Não se esquecer. Então, é um momento realmente significativo, onde a gente tem que fazê-lo com a consciência de que não somos por nós mesmos, como nós já ouvimos, mas somos porque Ele quebrou o veredito, assumindo Ele mesmo a nossa morte. Por isso, aquele dia, Ele não foi à cruz antes de celebrar a Páscoa com os discípulos, né? Ele até falou: eu estava ansioso por esse momento, que era o momento de vivenciar aquilo antes de fazê-lo fisicamente e espiritualmente lá na cruz. Parte o pão, diz: é o meu corpo partido, é o cálice da nova aliança no sangue que será derramado. E que bom que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, a nossa condenação, o grande veredito que está sobre toda a humanidade. E vamos continuar fazendo isso até que Ele venha. Glória a Deus. Estamos cuidando da nossa saúde. A Isabel está se recuperando daquela história que nós já falamos aqui, quando antes de ir para a Europa, ela foi já machucada, está avançando e estamos nos preparando para ir ver o nosso neto. Nós vamos pelo menos, vai dar todo mundo com o neto aqui, né? Com a netinha jogando na cara da gente. Nós vamos lá. Nós vamos lá em abril, no Japão. Não pense que nós estamos estudando japonês, não.
estão estudando inglês. Então, estou rebuscando um pouquinho do inglês que tinha lá na caixinha, no disquete. E a Isabel e eu estamos lá porque, pelo menos com a Nora, a gente precisa conversar. E a mãe dela fala também um pouco de inglês. E tapear. Né? Mas entendemos também, né? E repartimos com vocês que cremos que temos uma missão lá, né? Porque Deus levou nosso filho lá, introduziu numa família tradicional lá, e Deus tem suas razões para as coisas que Ele faz. Então, temos lá uma missão. E os nossos filhos, né? A Abigail e o Pedro, também nós dois, sempre que recebemos foto ou videozinho do Kai, aí todo mundo fala, tá ficando com a cara do Abner, mas cá entre nós, bem japonesinho. Estou vendo que está cuidando da saúde aí, estou precisando de um óculos desse diferente. Óculos? É só óculos, não é só para ver, não é para escutar também. Tem que assumir, né? Afinal de contas, eu estou... não só fui promovido a avô, mas no final do ano já termina a minha garantia. 70 anos. Pois é. Amém. Vamos lá então, gente.